Salve o Conta Mais, está no ar e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Se você está acompanhando este programa pelo YouTube, saiba que ela é a responsável por tudo aqui. Aí você deve estar pensando, nossa, nem sabia que o canal do Invest News tinha uma grande responsável. Não é do Invest News que eu estou falando. É do YouTube do Brasil inteiro. É isso mesmo, a head do YouTube Brasil, a Patrícia Muratori Calfá. Além de cuidar da maior plataforma de vídeos do mundo aqui no nosso país, ela ainda arruma tempo para ser uma mãezona coruja, praticar yoga e também corrida. Isso sem falar do histórico dela. Formada em publicidade e aluna na Harvard Business School, Patrícia ganhou o prêmio Caboré, um dos mais almejados e respeitados do país, como melhor profissional de mídia. Durante 13 anos trabalhou na DDB Brasil e como diretora-geral de mídia atuou com clientes de grande porte como Ambev, Vivo, Johnson & Johnson. Entrou no Google em 2013. Durante 5 anos liderou os times de vendas da empresa nos segmentos de telecom e varejo. E há um ano está no comando do YouTube Brasil. Patrícia, é um prazer falar com você. Tem muita coisa interessante para a gente conversar, mas em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade. Seja muito bem-vinda aqui ao Conta Mais e também ao canal Invest News. Doni, um prazer para mim estar aqui, então muito obrigada pelo convite. A percepção, olhando de fora, é que o consumo de conteúdo online disparou por força do isolamento, da quarentena, do home office. Isso é fato? Qual foi o impacto dessa quarentena em números para o YouTube? Então, Doni, a gente não tem um número consolidado de um período específico, né? Mas o fato é que o consumo ele aumentou, especialmente em alguns tópicos específicos. E tudo que antes era uma escolha, acho que agora virou uma necessidade. A gente consegue ver realmente o consumo disparando. E eu falaria assim, alguns pilares mais específicos da informação, de aprender sobre coisas absolutamente variadas. Isso eu trouxe até alguns números para compartilhar com você. E também, né, o fenômeno de música que a gente está vendo por aí. Acho que a gente vai falar mais tarde. Mas tem alguns números super interessantes que as pessoas estão procurando por coisas fáceis também. Então tem muito aprendizado, aulas de violão para iniciantes, então exercícios fáceis em casa. Você falou sobre educação. Então a gente tem também desenvolvido muitos projetos relacionados a como é que a gente ajuda a reduzir esse gap, né, que a gente tem com as escolas todas fechadas, e não só falando de conteúdos específicos, mas realmente que sejam mais amplos para ajudar os estudantes de uma forma geral, com currículo nacional, com currículo de base. Mas a gente também vê demandas sobre as buscas missas. As pessoas querem ir à missa e elas não podem ir às igrejas, né? Ou podem estar abertas, mas não exatamente presenciar aquelas missas do final de semana. Então começa a ter muita busca, muita demanda e abriu-se ali um mundo de novas oportunidades, né? Os criadores que já estavam na plataforma se intensificaram e novos conteúdos e novos criadores surgiram. Acho que isso foi uma coisa interessante da primeira pergunta que você fez com os meus filhos. Acho que no começo nem a gente estava preparado por tantas pessoas vindo e perguntando, né? Como eu faço isso, como eu faço aquilo, eu quero fazer uma live, eu quero ter um canal. É uma demanda que surgiu orgânica e acho que agora está sendo replicada e mais intensificada. E como a gente poderia comparar o Brasil com o resto do mundo em relação a esses hábitos na plataforma, interesses das pessoas no YouTube, no que a gente é parecido e no que a gente diverge dos outros países? Então, na verdade, assim, o Brasil, a gente não tem esse comparativo com o restante do mundo em números, mas tem algumas coisas que eu trago aqui que acho que fica muito claro. Primeiro, o Brasil ele é um dos maiores países para o YouTube, em termos de que a gente chama de tempo consumido na plataforma. Em relação a lives, esse número ele cresceu, ele é tão grande que eu só vou te falar certinho, mas ele cresceu 4.900% nos últimos 30 dias. E nos últimos 7 dias, o Brasil ele foi o país que mais as pessoas procuraram por lives e música, né, no nosso campo de busca. Então a gente já consegue ter um comparativo, mas o que a gente vê realmente tem alguns
alguns termos buscados que eles são um pouco mais óbvios, a gente percebe que tem a ver com a necessidade, mas tem outros que o que era tendência acelerou. Por exemplo, estudar comigo. Você procurar estudar comigo, tem alguém que estudando com você não está falando com você, simplesmente é uma companhia para enquanto você fica lá por 2, 3 horas. Então tem vários fenômenos acontecendo que são interessantes, que aconteciam antes, mas que agora estão mais consolidados, né? E essa conjuntura, essas percepções todas que você tem tido, acabam impactando, mudando os planos do YouTube aqui para o Brasil? Quais são, a partir desse momento, as estratégias que você e que a empresa tem para crescer como plataforma por aqui? E quais são os maiores desafios também para essa expansão? Os maiores desafios do YouTube, primeiro acho que só para recolocar isso, assim, acho que o YouTube fez 15 anos esse ano, e durante todo esse tempo eu vejo uma plataforma que cresceu muito rápido, então evoluiu muito rápido em termos de produto, da plataforma em si, mas que também amadureceu muito rápido, né, para crescer de uma forma sustentável, saudável e, acima de tudo, de uma forma responsável. E assim, esse e vai continuar sendo um dos nossos grandes desafios. Se a gente for voltar para a essência do que é a plataforma, ela é uma plataforma aberta, acessível para todo mundo, né? Por isso vocês têm hoje o canal do Invest News, mas tantos outros criadores e pessoas que viraram os protagonistas dos seus próprios conteúdos. Ao mesmo tempo, a gente trabalha, sempre evolui para que seja esse crescimento saudável e responsável. E, portanto, a gente tem políticas, né, condutas da comunidade que devem ser seguidas e que são de responsabilidade da plataforma como um todo. E então, esse é o nosso maior desafio como plataforma, e isso não vai mudar, né? A nossa missão ela é muito enraizada no que a gente acredita, na missão de dar voz a todo mundo e realmente mostrar esse conteúdo para todos. O que a gente fez, obviamente, durante o período do Covid, foi rever a nossa estratégia do ano. Acho que isso todas as indústrias e empresas acabaram fazendo, e com a gente não foi diferente, mas o que a gente fez no dia 1 foi alinhar uma estratégia mais macro dos principais objetivos, considerando o que mais os usuários, os consumidores, os fãs precisariam, com os conteúdos que seriam mais relevantes e úteis mesmo da população. E aí eu vou citar para você, são os 4 pilares, os nossos grandes objetivos, que é da informação, saúde mental, educação e entretenimento. E esses são os nossos pilares, obviamente, do curto prazo, né, o que a gente está vivendo agora com esse momento Covid, mas ele, com certeza, ele é sustentável dentro da nossa missão e nossa proposta de marca maior. E como que esses pilares são implementados na prática? O que significa ter eles como prioridade? Os vídeos desses temas são mais impulsionados ou são mais exibidos? Como que funciona isso? Para exemplificar o que eu disse sobre os 4 pilares, no dia 1 a gente já tinha uma estratégia montada com todos os times alinhados. Isso quer dizer, desde o time do YouTube de conteúdo e parcerias, marketing, comunicação, produto, e alguns exemplos para tangibilizar isso. Do lado de informação, a gente teve alterações de produto, mas não foram produtos que foram criados do zero, né? A gente já tinha tido esse aprendizado em outros momentos, outros períodos, e a gente trouxe para cá para ajudar, na verdade, as pessoas a terem informação mais confiável. Ou seja, a gente tem um painel de informação sobre Covid e termos buscados relacionados. A gente tem o News Shelf, que realmente aí destaca conteúdos de fontes de informação confiáveis, e a gente tem várias fontes aí de jornalismo para ajudar realmente na população. Esse do lado de informação. Do lado de... A gente teve uma campanha muito grande do marketing, que é uma campanha global, e eu gosto muito porque acho que ela dá uma quilometragem forte, que é exatamente a essência da plataforma. É o hashtag Fica em Casa, né, Stay Home, e hashtag Comigo. E no meio cabe
tudo, né? Dance comigo, estude comigo, cozinhe comigo, se informe comigo. Então, ou seja, a gente conseguiu realmente trazer muito a essência de como as pessoas, né, organicamente estão procurando e como é que os criadores, os parceiros podem trazer essa relação mais próxima com o usuário, com a audiência de uma forma geral. E isso a gente tem playlists organizadas, ou seja, para ajudar quem está procurando por receita, quem está procurando por meditação, quem está procurando por shows, ou seja, ali é uma playlist realmente mais organizada e para facilitar, né, para simplificar a vida das pessoas. Do lado de educação, a gente tem projetos, tem parcerias com os criadores de educação, que são os edutubers. A gente tem dentro do YouTube, o YouTube Edu, e hoje a gente tem uma parceria com a Fundação Lehman, que tem a curadoria ali de conteúdos para realmente ajudar nessa educação básica, enquanto as escolas estão fechadas, e isso é um conteúdo, na verdade, que não morre, né? Ele se perpetua. E dentro de entretenimento, aí tem desde lado de games, a gente teve maratona de 12 horas de games que aconteceu no outro final de semana, a gente tem projetos relacionados com futebol, já que os jogos não estão acontecendo nos estádios, e a gente tem as lives. O nosso papel realmente é dar suporte aos criadores, aos parceiros, para que esses conteúdos eles aconteçam no YouTube, podem acontecer em outras plataformas também, mas a gente quer garantir que eles tenham todo o suporte técnico e que esteja também alinhados com a nossa política da comunidade, né? Que, como eu disse anteriormente, é que realmente deixa o YouTube navegar aí nesse oceano de oportunidades, mas de uma forma absolutamente responsável. Legal, vamos mergulhar então um pouco nesse assunto e nesse oceano aí, que a gente está tangenciando, mas eu acho que vale falar mais especificamente. O advento da pandemia, do coronavírus, trouxe também um outro advento ao qual o brasileiro não estava tão habituado assim, que são as lives de grandes artistas, principalmente do ramo musical, com centenas de milhares, até milhões de espectadores, né? Recordes mundiais batidos aqui no Brasil, primeiro Gustavo Lima, depois Jorge Mateus, Marília Mendonça, que, salvo engano, continua como a marca a ser batida do ponto de vista de número simultâneo de views. Os cantores acabaram colocando as lives nas suas rotinas, atraíram esse número gigantesco de seguidores, de espectadores para o YouTube, conseguiram audiências maiores, inclusive, do que canais fechados de televisão. Eu queria entender como você enxerga esse movimento. O YouTube apoia a transmissão dessas lives? Ela passa a ser mais estratégica para o negócio a partir de agora, com toda essa adesão? Na verdade, assim, isso sem dúvida nenhuma, mas e realmente a gente vai nesse momento muito de novo consumo, ou de adaptação e de consumos mais acelerados e intensificados nesse momento da quarentena. Primeira coisa é que a gente já tinha esse sucesso, esse fenômeno das lives acontecendo no YouTube. A gente viu isso com debate presidenciável, a gente viu com final de jogos do Free Fire que aconteceu de gaming, a gente viu jogos de futebol. 2 dias antes de começar esse período de isolamento, Flamengo e Portuguesa, eles estavam jogando pelo Campeonato Carioca, de portões fechados, bateu 1 milhão de views simultâneos. Isso organicamente, né? Sem comunicação, sem as pessoas realmente saberem o que estava passando na plataforma. Ou seja, o brasileiro ele já carrega muito essa vontade de assistir, tanto sendo live ou muito conteúdo on demand, né? Ou seja, a hora que as pessoas querem e podem assistir. Claramente, acho que esse momento de estar em casa, todo mundo, fez com que as pessoas se juntassem, né? De uma forma como o brasileiro gosta mesmo, para curtir o que é de interesse. E eu acredito que foi um movimento muito impulsionado, né? Os artistas, essa forma orgânica, essa forma natural que a plataforma opera, que é através de demanda e através de conteúdo. Marcas também apoiando esse movimento e sinceramente, esse é como funciona o ecossistema do YouTube, né? Ele é um tripé que ele é formado entre criadores, artistas, do outro lado nós, usuários, né, que a gente escolhe o que a gente quer assistir, e na outra ponta os anunciantes. E esse foi o fenômeno
através dessa vontade, dessa motivação maior das pessoas estarem unidas aí por assuntos diversos. As lives, elas são massivas, né? Para mim, a gente olha uma live de verdade, de igrejas que não tinham 1.000 inscritos, mas que fizeram campanha para ter o número de inscritos suficientes para poderem fazer as suas missas serem lives. E os artistas musicais lotando... A Marília Mendonça, na verdade, ela lotou 39 Maracanãs de uma só vez. São narrativas que antes elas não seriam nem imaginadas, né? A gente não conseguiria planejar. Mas, para mim, é algo que ela veio, chegou, claramente ela se intensificou no momento da quarentena, mas acho que esses novos hábitos, essas maneiras como a gente tem consumido, e aí não é só do YouTube, né? A gente está falando de uma forma geral, elas não tendem a mudar. Acho que são os novos aprendizados que a gente, como um todo, a gente está tendo nesse momento. Vieram de forma um tanto inesperada, mas tendem a perdurar mesmo após o fim da pandemia, né? Acho que tem uma coisa interessante, assim, que foi muito importante ver esse dinamismo acontecendo dentro da plataforma, né? Ainda mais por ser uma plataforma global, que a gente conseguiu agir muito rápido. Acho que isso é uma das conversas que eu tenho tido aí com muitas, que como durante uma crise você pode reaprender, mas você pode agir mais rápido, mudar as rotas, né? Mudar as direções. E no caso do YouTube, isso aconteceu dessa forma. A gente não criou produtos do zero, a gente usou soluções e produtos que existiam. Para as lives, a gente teve que fazer isso. Tinham produtos que eram feitos para esportes e que a gente conseguiu trazer para o vertical de música muito rápido, porque já existia. Essa questão das lives é muito interessante, porque de fato você vê um pilar onde as várias partes ganham, né? O artista consegue, fazendo uma live com uma estrutura relativamente barata, se comparado a um show, um mega evento, um estádio e tudo mais, fazer uma transmissão para o maior público que esse artista já teve em toda a sua carreira, não importa onde ele tenha tocado. Sem dúvida você junta uma quantidade de pessoas que é inexequível num ambiente físico presencial. O YouTube passa a ter um fluxo gigantesco de pessoas que não estavam habituadas a assistir essas lives e incorporam elas na sua rotina, no seu dia a dia. E a gente tem também o ponto de vista de quem assiste, né? Mais um conteúdo. De casa você consegue ter uma produção de qualidade, algo legal, consegue se entreter e ainda se protegendo nesse ambiente de pandemia. E ainda tem os anunciantes que enxergam talvez aí uma nova oportunidade de atingir um público-alvo. Mas falando em live, eu tenho que tocar evidentemente num ponto controverso que gerou barulho, polêmica, que é o seguinte, e aliás nada melhor do que ouvir a explicação, a interpretação em primeira mão direto da fonte. Algumas lives aparentemente foram retiradas da plataforma. Aí teve todo tipo de boato. Há quem diga que foi pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, há quem diga que foi por determinação do CONAR, há quem diga que é porque os cantores fazem publicidade de produtos e serviços e o YouTube não é remunerado por isso. Então, eu aproveito para te perguntar, para a gente esclarecer de uma vez o que tem acontecido, por que alguns vídeos sumiram. Bom, a verdade é assim, existiram vários artistas que acabaram surgindo nesse movimento das lives pela primeira vez, assim como outros criadores. E por isso a gente também fez, na verdade, da mesma forma como a gente sempre trabalhou, através de treinamentos, que é feito nos escritórios de todo mundo, mas para a gente realmente ajudá-los a relembrar políticas já existentes há muito tempo na nossa plataforma, né? As políticas que mudaram na nossa plataforma foi com relação ao Covid. Todas as outras políticas, elas se mantiveram. Então, assim, todo o conteúdo disponível no YouTube, ele deve estar de acordo com as nossas políticas, que proíbem, por exemplo, o uso indevido de conteúdos de terceiros. E as reivindicações relacionadas acabaram acontecendo sobre direitos autorais, e aí cabem, né, aos proprietários do material, e o YouTube oferece aí diversas ferramentas, como o Content ID, que é uma ferramenta que a gente investiu, para proteger realmente esse conteúdo dentro da plataforma, incluindo transmissões ao vivo. Então, assim, na verdade, o que a gente trabalha é para garantir
o direito, né, do autor, o direito do artista, e isso realmente acabou acontecendo em alguns momentos, e por isso treinamentos, relembrar as nossas políticas do próprio YouTube é ainda mais relevante nesse período onde vem aí um conjunto, né, de criadores de conteúdos diversos vindo da plataforma, especialmente em lives, que acabaram sendo um formato que para alguns foram alguns formatos novos que eles não estavam na plataforma. Então a retirada não teve a ver com consumo alcoólico e nem com a exibição de marcas? Não, então, na verdade, assim, a gente tem dentro da nossa plataforma, a gente permite, inclusive, que as marcas elas consigam fechar ações ali de product placement, de brand dentro dos conteúdos. O que acontece é que além da questão de direitos, né, autorais, e aí eu mencionei que a gente tem essa ferramenta de Content ID, a gente também tem as nossas políticas de publicidade. O que não é permitido é ter um anúncio no meio de uma live que imita os anúncios hoje da nossa plataforma. Isso acontecendo são algumas das políticas que tanto as gravadoras quanto os artistas, os criadores, eles precisaram revisar os seus materiais e os seus conteúdos. E o imita em que sentido? Na forma em que aparece o display? Na verdade, assim, pensa no formato de um conteúdo de um anúncio que aparece no meio de conteúdos hoje dentro da plataforma, mas que numa live você acaba tendo um comercial que você não sabe exatamente como ele é. Então ele está imitando realmente uma propaganda que hoje vem de uma forma convencional. Esse, na verdade, e aí no meio da live fica muito claro. Todas as ações de brand integration, de product placement, elas todas foram negociadas, assim, elas têm várias formas de remuneração. Tem as formas que foram marcas que procuraram diretamente os artistas, tem iniciativas que são fechadas diretamente com o YouTube, de cada uma tem as suas peculiaridades, e isso é permitido. Acho que as duas grandes questões com direitos autorais e com propaganda e estavam no meio das lives e que imitavam a publicidade do YouTube. Tudo isso é muito claro dentro da nossa plataforma e é uma questão realmente de revisitar, acho que essas boas práticas e também contar com o nosso time, né, para a gente poder disseminar sempre mais as informações. E por isso que a gente intensificou mais alguns treinamentos nos últimos tempos. Então, só para confirmar, só para ter certeza que a gente entendeu exatamente qual foi a questão. Do ponto de vista publicitário, não foi a inserção de marcas no meio do contexto, uma determinada cervejeira no fundo ou uma marca de alimentos que estava ali envolvida. Era o break comercial no meio da transmissão. Esse foi o principal problema da parte publicitária. E do ponto de vista de direito autoral, foi o autor cantar músicas que eram de propriedade de outro artista, por exemplo, foi isso? Isso pode ter acontecido, né? E se for nesse caso, o que precisa sempre é que seja a negociação entre os artistas com relação às músicas. Hoje a gente tem essa ferramenta que antes a gente não tinha para lives de música, e foi esse um exemplo que eu citei antes. A gente tinha, por exemplo, para jogos de futebol ou para esportes de uma forma geral, e a gente trouxe para o lado da música. Ou seja, realmente fazer um match entre o direito do autor, né, e com quem está realizando aquele tipo de conteúdo. Se você tem tudo isso de uma maneira muito responsável, não vai ter nenhum problema com a sua live. Tá certo. Do ponto de vista publicitário, eu acho que sim. Do ponto de vista publicitário... bom, só para voltar nesse... A gente tem regras muito claras também com relação ao conteúdo, né? E claramente, mas assim, conteúdos que não incitem ao ódio, bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. A gente tem várias questões que são, sim, todas constam na verdade, a nossa política de comunidade, mas duas grandes questões que a gente destacou, além do treinamento ali que a gente fez, é realmente focar na questão de direitos autorais e deixar isso muito claro para todos os artistas. Com relação à publicidade,
A gente é uma plataforma aberta, inclusive, que permite aí de diferentes modos de remuneração, né? Mesmo do nosso lado, a gente tem diferentes maneiras de remunerar os artistas e os criadores. Tá certo. E do ponto de vista do artista, para fins de direito autoral, ele teria que ou ter cantado as próprias músicas ou ter entrado em contato com o YouTube para ter essa autorização de direito autoral? Como é que funciona essa... Não é com o YouTube, né? Então, na verdade, é com quem tem os direitos das músicas. E por isso que são essas negociações que os artistas, eles fazem quando eles cantam uma música de um terceiro, para ter certeza. E, na verdade, assim, não necessariamente depende muito, ele não precisa, não necessariamente aquele conteúdo ele vai cair da live, tá? Ele pode continuar no ar, a nação vai para o autor, ou seja, existem, na verdade, algumas formas onde quem tem o direito daquela música, ele diz, eu deixo aquele conteúdo tá lá, mas a monetização vem para mim, ou não. Se for algo que eu não negociei, esse conteúdo realmente ele não vai poder acontecer. Então, essas são as complexidades, mas que tornam, na verdade, o ambiente muito mais seguro, né? Na verdade, do ponto de vista de quem tem os direitos daquele conteúdo, daquela música, né? No caso de um artista. Perfeito, entendi. No caso do Gustavo Lima, teve uma reclamação do CONAR também, né? Assim, eu acho que tem 2 pontos importantes assim, nesse sentido. A gente tem diretrizes realmente respeitadas, que é todo o ponto de vista é uma plataforma aberta, a gente dá a chance de todo mundo estar participando, mas precisa respeitar as políticas da comunidade. E aí existem outros órgãos, né, regulatórios, locais, que marcas, que artistas, que criadores, que os conteúdos de uma forma em geral precisam respeitar. E esse, no caso do CONAR, é uma relação, inclusive, direto com artistas, com as gravadoras, com as marcas. Tá certo. Patrícia, depois de tudo isso que aconteceu com as lives, do enorme sucesso delas, dessas pequenas polêmicas ou dúvidas que surgiram no meio do caminho, alguns cantores, em particular da linha sertaneja, chegaram a aventar a possibilidade de criar uma própria plataforma de vídeos para que as restrições que aconteceram não tivessem ocorrido nessa outra plataforma proprietária deles. Como é que você enxerga isso? Sinceramente, eu enxergo de uma forma muito positiva. Eu acho que esse é um ecossistema onde, inclusive, a competição do tempo de atenção das pessoas, ela é muito importante, porque cria-se novos hábitos, né, de consumo. O YouTube está como uma ferramenta aberta, onde eles podem testar e usar de várias formas, né? Começar no YouTube, ir para uma outra plataforma, usar 360, ou seja, a estratégia ela é absolutamente aberta. Acho importante dizer, e já que você também quer esclarecer muito de como é que funciona o ecossistema, que o YouTube ele tem uma forma muito peculiar de modelo de negócio, né? Que é o revenue share com os criadores, com os parceiros de uma forma geral. A gente compartilha mais de 50% da receita, fica na mão do criador, dos parceiros. Fora a questão dos anúncios, a gente tem o que a gente chama de monetização alternativa, ou seja, são outras formas que criadores, parceiros conseguem monetizar. Por exemplo, através de Super Chat, do membership, Super Sticker. Super Chat, inclusive, é uma solução que agora pode ser para artistas que estejam dentro do Partner Program do YouTube. Ou seja, é mais uma feature, né? Mais uma solução, um produto para gerar uma monetização adicional. Além disso, a gente também tem YouTube Premium. Mas, ou seja, é um ecossistema que ele se retroalimenta para que ele seja sustentável e saudável para todo mundo, né? Lembrando daquele tripé. Uhum. Do ponto de vista infraestrutural, o YouTube estava preparado para essa avalanche inesperada que surgiu como decorrência do Covid? Isso chegou a atrapalhar alguma transmissão ou aquelas
pequenas falhas, como a gente chegou a ver no caso do Henrique Juliano, por exemplo, que ficou fora do ar 10 ou 15 minutos. Foi um problema local da internet lá, da transmissão de onde estava acontecendo a live? Foi algo mais infraestrutural do YouTube? Como é que aconteceu isso do ponto de vista da plataforma? A gente, e aí foi o que, até um dos pontos que eu falei anteriormente, tem muito a ver de como o YouTube já estava preparado em termos de produto, de soluções. Quando isso se intensificou e essa audiência realmente... E aí quando a gente fala de live, é uma concentração muito grande num espaço curto de tempo, né? Que seja por 1, 2 ou 5 horas ou 12 horas. Mas a gente conseguiu realmente se preparar muito bem para isso, com todos os nossos times globais e locais. A gente tem times aqui no Brasil de suporte técnico, que sem eles realmente essas lives elas não acontecem. E essa agilidade de trazer produtos ou soluções que antes a gente usava para um outro conteúdo, para um outro vertical, e a gente conseguiu trazer para as lives de uma forma muito ágil. Assim, realmente a gente conseguiu, e interrupções que aconteceram tem a ver muito com conexão, né, dos próprios artistas ou criadores. Realmente, assim, acho que a questão da tecnologia ela ajuda muito, mas em alguns casos depende muito da condição de cada um. No caso do YouTube, a gente tem uma infraestrutura que consegue garantir toda essa demanda ao mesmo tempo e agora. E do nosso lado também, sempre você vai ver que eu trago muito qual que é a questão da nossa aceleração, né? Seja da audiência, de trazer informação correta, aceleração do business, mas de uma forma mais responsável. Então, a gente, temporariamente, o YouTube está numa definição padrão do formato standard. E não em high definition, né? Ou seja, para consumir menos a banda, exatamente porque a gente tem aí esses horários de picos que intensificaram mais a audiência. Isso com certeza acho que ajuda a parte de infraestrutura como um todo. Mas pro lado do usuário que não percebe muito essa diferença, em alguns casos pode ser que sim, mas no final é um bem maior. E se você quiser, você altera isso manualmente, né? Perfeito. Você acredita que esse formato de lives musicais vai continuar existindo com tanta força, mesmo depois que a quarentena passar, que os shows voltarem a acontecer? Eu acredito que a gente teve a chance de vivenciar essa experiência de um modo que antes a gente não imaginava. Eu acredito que as pessoas estão loucas para ir para a rua, se abraçarem, curtirem os shows, irem ao cinema e fazerem muitas coisas perto das pessoas. Mas a gente vai passar aí por Acho interessante quando as pessoas falam desse novo normal, que a gente não sabe o que é esse novo normal. Mas eu não tenho dúvidas de que as experiências que a gente teve agora, mesmo como negócios ou como pessoas, as nossas relações interpessoais, ou o que a gente pensa sobre a vida, a gente passa por adaptações. E eu acredito que isso vai ficar, vai possibilitar um artista de estar num show, né, sentindo realmente a audiência ali pura, mas também de lotar de novo 40 estádios de uma só vez, o que é difícil no mundo físico. A gente tem uma combinação desses dois mundos que eles vão acontecer juntos, mas é uma mudança de hábito, uma adaptação aí para as pessoas, para os fãs, para a audiência, para os consumidores, para os artistas, para os criadores, que dificilmente isso morre, né? Acho que isso não muda, ele só complementa aí no mundo físico que hoje é impossível de ter, né? Uhum. Como é que você vê o futuro da televisão na comparação com o consumo de conteúdo pela internet, aqui no Brasil especificamente? Você acha que a TV está morrendo? Acho que a TV está morrendo. Na verdade, eu acredito muito hoje na TV como esse grande device, essa grande plataforma que ajuda as pessoas a assistirem o que elas querem, né? O conteúdo que elas querem pode ser no que a gente chama muito da nossa estratégia de living room. Essa coisa de ter as pessoas junto, assistindo qualquer tipo de conteúdo, né? Desde um filme ou conteúdo de um criador,
ou um reality show favorito. É o conteúdo que muda muito, né? A forma. E isso acaba transcendendo qual é o device que ele vai permitir. Claramente, acho que tem públicos, né, que acabam aderindo e consumindo conteúdos tanto em devices distintos quanto trazendo realmente uma demanda, talvez por conteúdos que não existiam. E às vezes na televisão tradicional, isso hoje não exista, eles também precisam se reinventar na forma, e muitos deles estão fazendo isso, né? É um mundo que se mistura muito, né? Acho que não necessariamente um veículo ou uma plataforma ela morre, mas aproveitar esse momento que está acontecendo e que a gente está vendo empresas que não existiam no digital, conteúdos que só passavam em uma plataforma, é mais do que a hora dessas indústrias de diferentes maneiras se reinventarem, né? E se readaptarem. É um processo de transformação interessante, que eu acho que tem um elemento... Tendo a experiência de estar presente dos dois lados, né, de ter ficado durante vários anos na televisão e agora de dedicar muito da minha experiência profissional a redes sociais, ao YouTube, à produção para a internet, que um dos pilares que fez com que a TV emergisse e ganhasse muita força no Brasil foi a grade de programação, né? E isso funcionou durante muito tempo. Teve como um dos pais dessa ideia o próprio Boni. E que tipo de conteúdo colocar em que horário, você ter uma coisa rígida, mas onde a pessoa pudesse ter ali contemplada a sua vontade ou o seu anseio em diferentes tipos de produtos, noticiários, novelas e etc. E agora talvez o elemento mais evidente, mais interessante de toda essa transformação, que inclusive a internet, o streaming trazem pra gente, é a possibilidade de você definir a sua própria grade de programação, né? E não virar refém de um único roteiro que já esteja pré-escrito. Então, eu acho que é interessante a sua abordagem de que o device não importa, né? Agora, o consumidor passa a ser protagonista na ação decisória de que conteúdo ele vai consumir e em que tempo isso vai acontecer, né? E se a gente for pensar assim, dentro até do nosso time, a gente tem vários verticais e que a gente dá alguns atendimentos mais dedicados, dependendo muito da natureza. Um deles é empresas de mídia, né? Então a gente tem de sites que estão no YouTube, de rádios que estão no YouTube, de emissoras de televisão que estão no YouTube, e tem o seu próprio negócio digital fora. Acho que todas precisam ter uma estratégia muito coerente, atrelada às suas missões, seus propósitos, mas eu acredito muito nisso, assim, o device, ele tem que acompanhar esse consumo. A televisão ainda vai crescer muito, na verdade, como consumo, acho que isso se reinventa mesmo, mas o conteúdo, ele reina muito mais do que propriamente isso. Agora, se for pensar as lives, ela é uma forma de voltar a ter programação, né? Você tem lá um calendário das lives. Hoje em dia, você tá lá na rede social e fala, qual que é a próxima live? Eu quero saber... Ou seja, difícil a gente prever, mas a gente tem que acompanhar esse movimento e ser ágil bastante para acompanhar isso de uma forma relevante, né? É um bom ponto. Últimas duas perguntas. O YouTube começou a investir há pouco tempo em conteúdos premium exclusivos, né, como séries e programas especiais com grandes players da plataforma, Whindersson Nunes, Porta dos Fundos também. Qual tem sido o resultado desses conteúdos? Como tem sido para você? E é uma estratégia que vocês pensam em continuar também? Então isso, na verdade, até pela importância que o Brasil é para o YouTube no mundo, esse foi um dos grandes investimentos que a gente fez, e a gente começou realmente com o Whindersson, onde acabou, né, de lançar em março com a Natália Arcuri, Mulheres que Mudam o Mundo, super pertinente, inclusive, para o momento que a gente está vivendo. Por outro lado, a gente lançou o Desimpedidos, o Fred virando, na verdade, um reality dele virar um jogador de futsal profissional. Então, a gente acompanha, né, todo esse movimento. A gente vai lançar o do Manual do Mundo e a gente ainda tem o do Porta dos Fundos para completar esse ano. A gente, com certeza, o YouTube Originals é mais um item aí dentro da nossa estratégia, o que define muito ele cross-verticais. A
A gente trouxe conteúdos do lado do entretenimento, a gente trouxe conteúdos do lado da educação de uma forma mais ampla, e a gente tem esse pipeline, né, esses projetos para serem lançados ainda esse ano. Algumas implicações, acho que, né, todo mundo, cada indústria viveu isso, e por enquanto a gente está, olhando para a estratégia do que vai ser esse ano, e nesse momento do isolamento, já que a prioridade do YouTube, do Google como um todo, é prezar pela segurança de todos os funcionários, mas que a gente mantenha as coisas, né, caminhando, a produção do YouTube Originals, nesse momento, está pausada, né? Até para evitar aglomeração, produções e tal. Mas com certeza isso foi um dos nossos grandes investimentos, e a gente sente muito privilegiado, assim, de ter esses grandes nomes ancorando mesmo, sendo protagonistas desses projetos e levando mensagens completamente distintas, que traz muito essa pluralidade do que é a plataforma e dos diferentes interesses que as pessoas buscam quando estão assistindo o YouTube. Acho que também, para mencionar que o Originals, a gente lançou ele no Brasil de uma forma completamente gratuita, ou seja, ele teria nascido antes através do YouTube Premium, que é o nosso serviço de assinatura, mas a gente fez o lançamento dele aberto para todo mundo. Acho que esse foi uma das grandes, para mim, uma das grandes vitórias, assim, com relação ao lançamento do YouTube Originals, para dar acesso realmente para todo mundo. E o Brasil foi o primeiro país a conseguir monetizar, na verdade, dentro dessa estratégia, realmente retroalimentando o ecossistema, monetizando o projeto. A gente tem a Netshoes patrocinando agora o do Fred, dos Desimpedidos, e é com isso que a gente vai continuar mantendo, né? Acho que esses projetos, que eles têm a importância de Originals, ele tá no nome, né? Mas ele ser único, ser diferente daquele conteúdo que você consegue assistir no dia a dia, que você já conhece, mas com aqueles criadores, com aqueles artistas que já têm já nascem com uma audiência e com uma identificação com o público muito, muito forte. Legal. E para encerrar, eu quero saber quais são as dicas que você pode passar para quem está assistindo essa entrevista e quer ter um bom desempenho, seguidores, repercussão, engajamento, etc., no YouTube. Como se tornar um fenômeno da plataforma? Essa é a pergunta de bilhões de dólares. Mas, na verdade, acho que tem uma coisa, quando eu entrei no YouTube, a primeira dica que me deram, e eu não sei se todo mundo passa por isso, mas é acessar os nossos recursos que a gente tem e que a gente leva aí para milhões de pessoas que tenham esse acesso, que queiram ter o seu conteúdo, que é a nossa escola de criadores. Lá tem conteúdos, é uma escola mesmo, né? Com radar, como é que seu conteúdo pode ser mais compartilhável, mas você consegue identificar mais fácil. Acho que tem muitas dicas ali que já ajudam muitos de quem quer começar, né? E mesmo quem já está lá, revisitar. Acho que está muito... A gente falou sobre as políticas da comunidade, entender como é que a plataforma funciona e o porquê dessas diretrizes, né? Elas estão muito mais inseridas na nossa missão, facilita para quem está ali dentro, para produzir conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, mas que não ultrapassem aí as barreiras do que é permitido. Mas acho que o mais importante está atrelado com qual que é a sua missão, qual que é o seu valor, qual que é o seu propósito, para que você está fazendo, né, esse tipo de conteúdo, e trazer algo que, como os criadores realmente, os endêmicos, nasceram nessa plataforma, que é de um lado mais genuíno, trazer a naturalidade. Não necessariamente são os shows com maior produção que levam a maior audiência. Às vezes é a maneira mais intimista como você fala com a sua audiência, né? Como se retrata aquilo de verdade, que faz mais sucesso. E usar esse mundo, que aí é um grande diferencial, como um grande laboratório, né? De testar, de reaprender, de mudar rápido. Mas esse soma de aprendizados faz com que os criadores realmente tenham mais sucesso.
e todo atrelado aos seus objetivos, né? Acho que cada um, ele tem uns que usam o YouTube e que eles lançam novos negócios fora da plataforma, o que é maravilhoso de ver. São empreendedores, né? São donos dos seus próprios negócios, do seu próprio negócio. E minhas dicas são: comece com o básico, né? Tem tudo lá no YouTube, Escola de Criadores. Cheque realmente como é que a plataforma funciona e traga o melhor seu, assim, com naturalidade, genuíno, para que você se conecte com a audiência, porque isso aqui não é um roteiro, né? Não é um script. É isso. Patrícia, muito obrigado por essa entrevista. Foi uma enorme alegria para mim, uma honra conversar com você. Obrigado pela forma tão transparente com que você conversou, inclusive sobre temas controversos. Valeu mesmo, acho que foi muito esclarecedor, inspirador também, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito útil para muitas pessoas. Muito obrigado, boa sorte no seu trabalho e na expansão toda do YouTube aqui, viu? Vocês também. Boa sorte aí no canal e trabalho muito bacana de realmente levar a informação e estar dentro dos nossos pilares ali como prioridade para o YouTube. Então, muito bom. Obrigada pela participação. A você que acompanhou esse papo, essa conversa, essa entrevista, muito obrigado pela companhia. Deixe o like nesse vídeo aqui e até o próximo Conta Mais. Tchau.